com mais inovação. Quem tem no futuro a visão vai além, surpreendendo todo dia. Quem tem empatia e parceria vai além com as finanças. Quem tem conhecimento e confiança vai além com grandes resultados. Quem tem sempre do seu lado vai além com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, vai além com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, pode contar de verdade. Profissional da contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC-CRCs. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da TV CRC Paraná. Este ano, 2025, nós do Conselho Regional de Contabilidade continuamos comprometidos a entregar cada vez mais conteúdo relevante, impactante na sua vida profissional. Sou Laudelino Jochen, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Paraná, e estarei fazendo a mediação deste evento. Antes de chamar o nosso palestrante, quero falar para você que você continue nos prestigiando aqui na TV CRC, participando da Escola Técnica do CRC Paraná, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Convido você também a conhecer a Escola Técnica Contabilidade Pública do próprio CRC Paraná, a Escola de Formação de Lideranças. Temos o programa Autor Parceiro, se você é um escritor e gostaria de fazer parte, divulgando as suas obras. Imersão em normas contábeis e normas ISD, que este ano faremos 3 eventos presenciais para que você possa se atualizar. Esses eventos ocorrerão no interior do estado e também na capital. Temos também o programa Serás da Contabilidade, que traz ali conhecimentos rápidos e breves sobre a questão da contabilidade. E a grande novidade ainda para esse ano, Start Auditoria, Start Perícia, que são eventos destinados a quem está começando na área de auditoria e perícia. Tudo você pode buscar no site do Conselho Regional de Contabilidade ou aqui nesse canal que você está acompanhando. Outro programa bem importante que também está sendo transmitido por dentro da reforma tributária, onde você consegue aproveitar todo o conhecimento relativo aí à reforma tributária e que tanto vai impactar e já está impactando a vida dos profissionais da contabilidade. Hoje, a TV CRC irá abordar um tema muito importante, um tema essencial dentro do mercado da contabilidade. O tema chamado fusões e aquisições. Você vai ver como esse tema impacta o dia a dia do profissional da contabilidade. Além de trazer grandes desafios, esse tema também traz grandes oportunidades. E hoje nós trouxemos um especialista nesse segmento para que a gente pudesse aproveitar ao máximo. Estou falando aí do nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, também professor Everson Breda Carlino. O Everson é um grande especialista nesse segmento, e ele hoje vai nos trazer detalhes de fusões e aquisições. Começo dando as boas-vindas e um bom dia ao nosso presidente Everson. Bom dia, professor. Bom dia, meu caríssimo vice-presidente e professor Laudelino Jochen, né? Uma satisfação estar participando desse evento aí na nossa TV CRC. Muito bem-vindo, professor Everson, presidente do Conselho. Everson é um contador muito experiente, professor, especialista em avaliação de empresas, valuation. Também tem um histórico muito grande aí como auditor, perito, autor de diversos livros e está à frente do Conselho de Contabilidade e hoje vai nos brindar aí com essa palestra sobre fusões e aquisições. Everson, a palavra está contigo e depois da tua apresentação a gente volta para falar um pouco mais, para questionar alguns pontos aí em relação a esse tema. Contigo a palavra.
Muito obrigado, professor Adelino. É bacana estar contigo nessa mediação aí, que ao final, né, você pode fazer um bate-bola legal aí, que você também atua na área junto comigo, então somos conhecedores do tema, vamos assim dizer. Mas vamos lá, né? O tema é o mercado de fusões e aquisições. É de grande importância, vamos assim dizer, na atuação do dia a dia do contador, que quer queira, quer não, né? É a essência da base de informações, sempre é a contabilidade. Estamos falando do mundo financeiro e a contabilidade, né? Só estou colocando aqui um dos livros de minha autoria que trata do tema, né? É o livro Fusões e Aquisições, né? Onde abordamos todos os temas que eu vou tratar hoje, principalmente métodos e forma de se preparar uma empresa no mercado de fusões e aquisições, né? Vamos lá, então. Sempre gosto de iniciar aí todo o tema que eu trago nas minhas palestras com uma reflexão. Dessa vez, eu trouxe aí o Warren Buffett, né? Muito conhecedor do mercado acionário, grande investidor de empresas. Ele diz o seguinte: perca dinheiro da firma e eu serei compreensivo. Porém, né? Perca uma migalha da reputação da firma e eu serei impiedoso. E é isso que vamos discutir um pouquinho aqui com vocês também, né? Todo esse intangível que, vamos assim, envolve as organizações como um todo, as empresas do modo geral. A importância do tema fusões e aquisições no mundo corporativo. Vamos lá, então, né? Por que esse tema é tão importante? Fusões e aquisições, todos os termos são tratados aí, né? Com siglas em inglês, nosso próprio IFRS, né? Mas fusões e aquisições é M&A, né? M-E-A. M&A significa Mergers and Acquisition. Como é que podemos entender disso? Ele pode ser dito como fusões e aquisições, né? Mas no contexto contábil, que é o que nos interessa aqui, né? Dentro do novo padrão do IFRS, também pode ser denominado de combinação de negócios. Afinal de contas, né? Esses movimentos de fusões e aquisições estão dentro de uma norma própria aí, né? Que o próprio IFRS trouxe quando harmonizamos as normas para a contabilidade. E esses fusões e aquisições aí são movimentos importantíssimos em qualquer país, porque o mercado de fusões e aquisições, ele mais ou menos serve como um termômetro, vamos assim dizer, de uma economia local, regional, de um país, né? Quanto mais aquecido o mercado acionário está, mais a economia gira, mais investimentos são trazidos para esse país, estamos falando do Brasil no caso aqui, né? Então, nós vamos entender bastante esse tema daqui para frente. Muito bem. Vou definir um pouquinho aí os movimentos de fusões e aquisições, né? Esses processos são operações societárias que contemplam, né, aquisições de companhias por outras ou até a junção, no caso fusões, né, de diferentes negócios para formar uma nova organização, não é isso? Pela importância e complexidade desses processos, né, eu sempre digo aí que hoje em dia o mercado não comporta mais processos, né, envolvendo empresas feitos por pessoas que não conheçam profundamente o que estão fazendo, né? Principalmente parte societária, parte tributária, o contábil e até o jurídico, por que não dizer, né? Então vejam quantas especialidades são usadas, são necessárias para você trabalhar nessa área num processo de fusões e aquisições. Muito bem. Umas definições importantes para nós, lógico, no mundo contábil é o dia a dia da gente, mas às vezes acabamos não nos dando conta, né, de algumas definições que às vezes no dia a dia para nós parece uma coisa tão óbvia, mas não são, né? Então, ó, o que são fusões e aquisições, né? Fusão de empresas ocorre quando duas empresas ou mais organizações se unem para formar uma nova empresa, né? E aí chamamos uma situação combinada judicialmente, não é isso? Incorporação, ok. Incorporação ocorre quando uma empresa adquire a operação de outra, incluindo, além de nome, CNPJ, razão social e etc., os bens, os ativos, tecnologia e etc. Não é isso? Então, você acaba incorporando tudo isso nas empresas, né? E existe o caso da cisão também, que é uma separação, vamos chamar assim, né? Ela ocorre quando uma empresa transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, que já podem estar constituídas ou não para este fim. Muito bem. Já que falamos da definição do que vem a ser fusão, incorporação ou cisão, né? Nós vamos agora entender um pouquinho dos tipos de fusões e aquisições. Eu vou passando todas aqui, né? Nós temos a horizontal, isso o mercado sempre trata assim, né? O que é uma fusão, uma aquisição horizontal? Ocorre quando duas ou mais empresas, né, que atuam no mesmo segmento, concorrentes, né, decidem se unir, né? Aqui eu estou dando um exemplozinho aqui da Brahma e da Antártica, que criaram a Ambev, né? Foi um esquema de fusão de empresas horizontais, né? Vertical ocorre quando uma ou mais empresas, né, que não são concorrentes
mas podem contribuir uma com o crescimento da outra. E aqui estou dando um exemplozinho para vocês também aqui, né? Vamos dar um exemplo de uma empresa do ramo de automóveis que se funde com uma fábrica de autopeças, por exemplo, né? Isso nós chamamos de fusões verticais. E o conglomerado, que também é tratado no mercado, ele ocorre quando o quê? Quando uma empresa de mercados diferentes, né, que não concorrem entre si, se unem e criam essa nova sociedade. Muito bem. Dando sequência aqui, acho que é importante entender um pouquinho o exemplo de fusão, né? Então, trouxe um exemplozinho para vocês aqui. Além da nossa normativa contábil, né, especificamente de combinação de negócios, há muito tempo nós já temos essas definições, né? Uma legislação que até hoje eu reputo uma das melhores legislações, uma melhor das leis, né? Que foram criadas para atender também a contabilidade, que é a Lei 6.404. Vejam, desde 1976, a Lei das SAs, além de tratar dos aspectos societários, que são muito importantes, relação de sócios, né? Mercado e etc., também tratou de técnicas de contabilidade. Se você pegar lá no seu artigo 228, né? Define muito bem o que vai ser uma fusão também. Eu trouxe um exemplozinho aqui da fusão da Sadia e Perdigão, que foi criada a BR Foods, né? Então, a empresa A tem a empresa B, as duas se juntam, né? Não é isso? E faz uma fusão para criar a empresa C. E o exemplo aqui seria a Perdigão mais Sadia, que acabou criando aí a BR Foods, não é isso? Então, um exemplo bem típico de fusão. Ah, ok, professor. E você tem um exemplo de aquisição? Sim. A Ambev adquiriu uma série de companhias ao longo do tempo, né? Uma delas foi essa cervejaria artesanal na época, né? Wells, né? Não é isso? Então tá aqui. Como é que ocorre uma aquisição? Uma empresa A acaba adquirindo uma empresa B e essa empresa B passa a fazer parte da A porque ela foi, vamos assim dizer, comprada, adquirida, não é isso? Então aqui no caso um exemplo da Ambev com essa cerveja artesanal Wells, né? Dando sequência em cisão. Um exemplo típico também, caso mais emblemático, há um bom tempo já aconteceu, foi da Sony Ericsson, não é isso? Onde se cindiram as marcas, não é isso? Então, se tinha a empresa A mais B, a empresa A acabou saindo da B, ficaram sozinhas de A e a B, não é isso? Então, o que era uma empresa única antes, A mais B, ficaram sendo feitas duas empresas separadas, não é isso? Então, aqui é o exemplozinho da Sony Ericsson. Muito bem. Vamos dar sequência, então, aqui na incorporação. Estou dando um exemplo aqui, bem conhecido no Brasil, do Banco Real, né, que existia, que foi incorporado pelo Santander, que opera no Brasil até hoje. Santander é uma organização aí da Europa, no caso espanhola, não é isso? Então, nós tínhamos aqui a empresa A e B, temos a empresa C. Quando se incorpora, temos o quê? Tínhamos antes a empresa A e B, incorporou a C, passamos a ter a empresa A e B, mais a C pela incorporação, né? Aqui está o exemplozinho do Banco Real e Santander, marcas bem conhecidas do Brasil. Muito bem. Seguindo, então, já que tivemos uma noção do que vem a ser fusões e aquisições, né, do seu contexto técnico, vamos assim dizer, e o Brasil, né? Como é que estão aí os mercados, os movimentos de fusões e aquisições no nosso país, né? E sempre diz aqui, eu trouxe aqui essa abertura, Brasil, o país do futuro, e tem pessoas até que dizem, nossa, o Brasil sempre é um país do futuro, né? Pessoal, não. O nosso país, sim, tem um destaque muito, muito importante na economia global. E vou mostrar para vocês alguns dados, né? Por que que o Brasil é um país atrativo para investimentos e temos muito investimento de capital estrangeiro aqui ainda. Não vou entrar no mérito aqui de momentos, pessoal, né? O mundo econômico, embora viva de momentos, mas ele vive de momentos de longo prazo, não é isso? E investidor estratégico, ele enxerga qualquer região para investir com alcance de longo prazo, não é curto prazo não, tá? Mas vamos ver aqui alguns potenciais do Brasil, né? Nós temos sim uma democracia consolidada, isso é o atrativo para o Brasil. Nós temos uma agenda hoje de sustentabilidade e energia renovável, isso conta muito ponto. Eu sei que muitos discutem lá, estou discutindo até coisas recentes, né? Temos que começar, mas não é por aí, insisto, né? Mundo capitalista voltado à economia enxerga tudo no longo prazo, né? Por mais que os Estados Unidos agora vá romper alguns acordos, etc., né? O mundo todo caminha para isso aqui, uma agenda sustentável, né? O agronegócio nosso é extremamente competitivo e o agronegócio no mundo tem uma importância enorme. O Brasil hoje é referência em agro, é referência em carnes, não é isso? Em outros segmentos também, mas principalmente o agronegócio. Muito bem. Somos o celeiro do mundo para exportação de grãos e proteína animal.
Nós somos também, olha, está um pouco contrário ao que eu coloquei da sustentabilidade, nós não temos que parar, né? Nós temos uma energia que ainda, vamos assim dizer, toca uma série de situações aí que não podemos desprezar, né? Essa matriz, o petróleo, né? Isso, então, também somos um grande produtor de petróleo. Nós somos referência em mineração, vendemos muito minério para o mundo inteiro, China, Estados Unidos, etc. Nós temos grandes oportunidades no mercado acionário. Quero dizer a vocês o seguinte, justamente pelo Brasil, as empresas brasileiras, elas são vistas com valores atrativos em bons negócios, e o mercado acionário brasileiro hoje, ele é extremamente importante para a economia. O que não éramos, talvez, há 10, 15, talvez no máximo 20 anos atrás, se pegarmos o número de companhias listadas, né, e investimentos internacionais em ações no Brasil, hoje é o contrário. Analise bem que, inclusive, é comum nós enxergarmos aí nas notícias, lermos, etc., acompanharmos todas as notícias econômicas, que você não acompanha mais só o dólar, né, a volatilidade do dólar. Você acompanha diariamente também a volatilidade das ações de mercado. Não é à toa que as ações do Ibovespa lá são listadas todo dia para ser anunciada se subiu a bolsa, se caiu a bolsa, etc., né? Qualquer país que é competitivo economicamente, ele tem uma bolsa de acionária, vamos colocar assim, né? Muito, muito ativa. Europa, Estados Unidos, nós também. Então, eu passei aqui uma série de situações para vocês, né? Eu estou trazendo reportagens recentes aqui, né? Então, eu tenho uma série, destaquei algumas aqui, né? O Brasil é destino atrativo para investimentos estrangeiros em tempo de incerteza global. É uma notícia recente, vamos colocar assim. Eu destaquei algumas coisas aqui, né? Veja quando está se pretendendo investir em uma série de setores e segmentos do Brasil, né? Que, segundo a OCDE, né, já tínhamos atraído mais de 64 bilhões de dólares em capital externo, né? E seguindo aqui, né, nós temos outros investimentos aqui também em tendências aí macroeconômicas aí, tá? Vou continuar também trazendo mais algumas situações para vocês, o porquê que o Brasil é atrativo para se investir. Veja bem, quero reforçar algumas coisas bem bacanas para você nessa balança aqui, né? Nós temos uma estabilidade econômica. Mas a inflação está muito bem controlada no Brasil ainda, tá? Nós temos um crescimento do PIB ainda razoável, ok? Tá, vou mostrar as tendências nossas aqui ainda, tá? Não é o ideal, não é o que se busca, mas estamos tendo crescimento. Isso é muito importante, tá? O dólar teve uma subida, vamos assim dizer, um pouco fora da curva nas últimas semanas, em função de uma série de situações econômicas a nível global, mas ele é estável, tanto é que já voltou para a faixa dos 5,8, vamos assim dizer, que foi cotado ontem, inclusive, a 5,86, né? Taxa de desemprego bem controlada, então é isso. A taxa de investimentos do Brasil, o Brasil investe, inclusive, muito pouco ainda, tá? Em infraestrutura. Vou comentar um pouquinho com vocês aí, né? Mas ainda se investe bem, são bilhões e bilhões de reais, temos números para frente que eu posso mostrar para vocês. Nós temos muitas necessidades de infraestrutura ainda, e aí que está a pegada do Brasil, gente. Nosso país é muito importante porque tem tudo para se fazer ainda, principalmente com infraestrutura, que é onde interessam investidores globais aí, né, que vêm mercados, países, no caso aí, né, que tem essas aberturas para poder ter mais investimentos. E nós temos hoje, sim, uma logística bem, vamos assim dizer, estruturada no nosso país, né? Então, se analisar bem hoje, as rodovias melhoraram, nossos portos melhoraram, nossos aeroportos estão ótimos também aí. Então, o Brasil tem uma série de atrativos aí para manter essa situação de continuar crescendo, né? E sendo atrativo para novos investimentos. Não é isso? Seguindo aqui, eu faço questão de dizer, mas qual que é o tamanho do Brasil na economia global, né? Em 2023, nós fechamos como a nona maior economia do mundo. Nós fechamos aí com 2 trilhões de dólares, nosso PIB, né? Ele oscila sempre isso aí, 2,5. No passado chegou a ser 1,9, né? Nós estamos no nono lugar. Os Estados Unidos, se analisar bem, quase que tirando a China, pode somar tudo o resto, né? Mas o americano é diferenciado, sim. A economia dos Estados Unidos é muito forte. E a China, há um bom tempo, né, passou o Japão, não é isso? E diria assim, uma novidade que temos aí recente é da Alemanha ter passado o Japão, né? Nós temos históricos aí de muitas décadas de primeiro lugar Estados Unidos, segundo lugar Japão e terceiro Alemanha, né? Então tivemos uma mudança de postura aí, não é isso? Mas eu só queria deixar registrado aí, gente, para vocês analisarem, não é pouca coisa não você figurar entre as 10 maiores economias globais. Eu quero registrar isso. Por quê? Nós temos no mundo
aproximadamente 200 países, não é isso? De acordo aí com registros, né? Oficialmente, nós temos em torno de 200 países no mundo. Nós somos colocados aí como a nona maior economia. E deverá se manter ainda, entre a nona e a décima, não estamos fechados oficialmente ainda. Já tem algumas notícias que veio o PIB de 2024, né? Mas não está oficialmente medido todos esses países ainda. Logo, logo sai. Mas nós vamos continuar para as tendências, figurando entre as 10 economias, tá? Muito bem. E seguindo aqui ainda, mas alguns detalhes importantes, né? Desse crescimento da alta do PIB. A previsão nossa é fechar de volta aí o ano de 25 em torno de 3 e pouco, né? E nós fechamos 2024, não é isso? Na casa dos 3 pontos percentuais de crescimento em 2024. O que é bacana, né? Aí só está a queda, se pegar no histórico, estou mostrando para vocês na tela aí, na época lá da pandemia que tivemos uma queda, mas enfim, um crescimento muito ruim, vamos assim dizer, em 2019, um crescimento bom nos idos de final de 20 e 21 e para 22, né? E novamente mantemos aí os 3%. Claro que não é o ideal, o Brasil precisa crescer muito mais, né? Nós estamos falando de China, por exemplo, e Índia, que estão crescendo em patamares bem superiores, mas o Brasil está se estruturando, né? Nós temos uma economia muito forte, com certeza deverá manter um crescimento nesse patamar. Muito bem. Seguindo ainda mais alguns dados aqui, e qual é esse tamanho da economia em termos de investimento no Brasil, né? Eu estou pegando 24 e já a perspectiva de 25, né? Nós temos aqui uma perspectiva, vamos assim dizer, né? De inflação controlada, o juro cresceu bastante, claro, a Selic aumentou, né? Mas é uma necessidade não só do Brasil, mas eu estou trazendo aqui até a previsão de dólar, etc., né? Então a ideia é que tenhamos um crescimento sustentável em termos de fundamentos econômicos, né? Aqui também, se pegarmos aqui o tamanho dos países, né? Voltando ao tamanho do Brasil, né? Só alguns detalhes aí, mas olha que interessante, né? Se pegar Estados Unidos e China, de todos os PIBs medidos de países que têm importância, não é isso? Quase que 50% representam já a China e os Estados Unidos, não é isso? Então é mais ou menos isso aí, tá? Trouxe aqui mais países aí que fogem um pouco da casa dos 10 maiores países, né? Pegamos aqui, vou dizer assim, o G20 já quase, não é isso? Nossa composição também é muito bacana, porque o Brasil é um país atrativo aí, né? A gente não tem tanta dependência de uma coisa só, nós somos fortes em quase tudo. Claro que serviço é o principal, mas o serviço, ele envolve uma série de coisas que não é só propriamente serviço, né? Ele trabalha com o comércio também, não é isso? Comércio varejista, administração pública, mas veja aqui, a divisão, a estratificação do PIB, né? Nós temos aí serviço em torno de 70%, a indústria 22% e o agronegócio representa quase 7% da geração do nosso PIB, da economia, não é isso? Ainda com relação a isso, muito importante entender isso aqui, gente. Vamos lá, né? Quais que são as tendências de investimentos previstos para o Brasil? Então, por que o Brasil é um país atrativo, né? Nós temos um volume de investimento previsto para os próximos 10 anos. É sempre importante atualizar isso. Então, a ideia de ficar até 2030, vamos colocar assim, nós teremos quase 3 trilhões de dólares, de reais, perdão, né? Em investimentos aqui, gente. Tá? Então, é muita coisa, né? Se analisarmos aqui por ano, vamos assim dizer, nós estamos previstos para 25 aqui mais de 250 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura, né? E o que acontece? De tudo isso aqui, desses quase 3 trilhões de reais que estão previstos para os próximos 10 anos em investimentos no Brasil, né? Quase 1.922 bilhões já estão com contratos firmados rodando por aí, né? O que seria o ideal, de acordo com as análises, né? O Brasil investe algo em torno de 2% do PIB. Podem notar, inclusive, né? Nós temos nossos 3 trilhões aí e tal. Mas o ideal seria o dobro disso aí. Então, o Brasil sabe que é deficiente. E aí que eu digo que estão as grandes oportunidades e os atrativos que o Brasil tem para crescer mais do que está crescendo. Ele precisa de investimentos em tudo. E aí que entra a iniciativa privada e investimentos externos, não é isso? Ok. Mais alguns detalhes aqui, né? Olha aqui os maiores setores que se pretende investir no Brasil também, né? Energia, a bola da vez, né? Mas ainda o transporte é forte, telecomunicações é forte, energia muito mais, né? Saneamento, mobilidade, etc. Aqui temos uma estratificação dos setores da economia que vão demandar maiores investimentos, abrindo isso aqui oportunidade para quê? Para as companhias, para as empresas, para a valorização das empresas no mercado. E aí entra o nosso tema, né? Que é fusões e aquisições. Muito bem.
Na sequência aqui, ó, mais alguns detalhes também, né? O que significa, aqui eu estou estratificando o investimento direto, né? Que está previsto aí 45 bilhões de dólares em 24, deve ter sido investido isso aí, não é isso? Mas temos aqui um gráfico que mostra aí, né? O ano dos últimos anos, aí 2011 foi o maior investimento que tivemos até agora, né? Em investimento direto, né? E investimento direto, né? São entradas e saídas de capital voltado para ganhos de longo prazo, que eu estou dizendo a vocês, que tem a ver com infraestrutura. Quando falamos em infraestrutura, é isto, é investimento direto para ganhos de longo prazo. Então, vejo que também é muito importante tratarmos desse tema também, né? Muito bem. Bom, falamos um pouquinho já do mercado de fusões e aquisições, falamos um pouco para você do que o Brasil é um país atrativo para investimento estrangeiro, principalmente, e isso tem a ver com compra acionária, compra de negócios, compra de empresas, né? Mas quais que seriam os motivos e as fases de estruturação dos processos de fusões e aquisições ou processos de M&A, não é isso? Muito bem, vamos lá. Os motivos são vários, né, gente? Eu estou separando aqui, ó, em operacionais, financeiros, estratégicos e outros. Então, qual que é o motivo para você preparar uma organização para um movimento de fusões e aquisições, né? Se for operacionais, muito bem. Eu preciso crescer, então eu tenho que me preparar para poder ver se eu vou comprar alguém, vou me unir com alguém, etc, né? Você vai ter uma fusão, uma cisão, uma aquisição, se é direta, se é vertical, se é conglomerado e etc. Muito bem. Quero diversificar. Não estou contente com a linha que eu atuo hoje, meu core business é um, eu quero continuar com o meu core business e criar um novo core business também, não é isso? Ok. Concorrência, eu estou avaliando aí que eu posso perder espaço, perder market share, etc. Vou atrás aí de soluções, né? E ganhos sinérgicos. Quando se junta duas empresas, normalmente você consegue otimizar departamentos, né? Ficam mais enxutos, consequentemente mais ágeis, consequentemente mais baratos, não é isso? Ok. Mas e os financeiros? Eu posso só querer fazer um processo de fusão e aquisição. Eu não tenho interesse nem operacional aqui, né? Eu preciso mudar um pouquinho aqui agora, surgiu uma oportunidade, eu vou me juntar com alguém, por exemplo, ou vou vender uma parte para alguém. Tudo bem, é uma decisão. Mudança do perfil de dívida, muito comum, isso eu faço bastante projeto nessa área, pessoal, né? Às vezes tem uma empresa muito deficitária, está com problema, está muito endividada, muito alavancada, chama-se assim no mercado, né? Você consegue fazer uma cisão dos negócios, deixa a alavancagem numa organização só, depois consegue buscar recurso para isso, a outra empresa fica um pouco mais leve, não é isso? Custo de capital, que é mais barato. Realmente você consegue criar uma organização com mais governança, com mais compliance, né? Você às vezes consegue fazer um IPO ou buscar um sócio estratégico, que é um fundo de investimentos, você acaba tendo recurso mais barato, que o mercado te enxerga com mais confiabilidade, não é isso? Ou posso ter outra mudança, outra necessidade no mercado financeiro? Agora sim, os estratégicos, né? Eu quero só conhecer o quanto vale minha empresa. Ninguém me impede de fazer um valuation, só eu quero conhecer quanto vale meu negócio. Hoje eu não sei, vou fazer o valuation. Muito bem, né? Eu não tenho para quem passar a empresa, estou com problema de sucessão, né? Preciso ver se eu busco o mercado, vou vender uma organização, então pode ser por necessidades aí, não é isso? Eu quero diluir riscos. Olha que interessante essa observação aqui, gente. Simplesmente eu quero diluir riscos. Então, eu vou separar um negócio, ficar com o que mais me interessa hoje, né? E já vou ver se eu vou realizar uma parte da empresa já neste momento, né? Ou até quero somar competências, não é isso? E aqui outros tem tanta coisa aqui, né? Segmentos específicos, etc. Mas, pessoal, os motivos para você fazer um processo de fusões e aquisições aí são vários. E não tô esgotando aqui, né? Pode ter até algum que não tenha mencionado aqui, que alguém que esteja assistindo aí nessa palestra ainda, lembrou, professor, tem mais essa. Realmente pode ser que tenhamos mais algum. E quais seriam as fases para você estruturar um bom processo de fusões e aquisições? Vamos lá. Tudo tem uma lógica, não é isso? Então, vamos lá, né? Primeiro eu tenho que entender o negócio, né? Se eu sou contratado no meu escritório, por exemplo, lá eu assessoro fusões e aquisições, quando eu sou contratado, eu tenho a obrigação de conhecer o que eu vou fazer. E conhecer principalmente, né, a operação que eu vou avaliar. Então, eu tenho que mergulhar mesmo e entender. É uma indústria, um comércio, serviço, é importação, exportação, não interessa, é agronegócio, eu tenho que entender disso aí. Muito bem. Passado isso, entendido bem isso aqui, vamos calcular o valuation, não é isso? Vamos fazer o cálculo do valor da operação com intangível, aquela coisa toda que todo mundo conhece, né? Ou seja, quando eu falo em valuation, o valor de mercado desta operação. E aí sim, depois disso, eu vou avaliar riscos, né? Eu calculo o valuation, bacana, mas tem algum risco societário, tem algum risco tributário,
tem algum risco de, trabalhista, né? Societário, civil, ambiental, etc. Terminadas essas fases, aqui estão bem clarinho tudo, né? Eu vou para a apresentação de um tal de memorando de informações, né? Que é uma apresentação da empresa, um draft, vamos chamar assim, né? Um infomemo, no mercado tem uma série de nomes para isso aí, mas do trabalho todo que eu fiz, faço um resumo e vou apresentar, lógico, dentro da salvaguardando sempre interesses e sigilos, não é isso? Muito bem. Aí, se eu caso, por exemplo, faço um valuation para vender a empresa no mercado, eu vou oferecer no mercado e eu vou receber ofertas, né? Um exemplo bem hipotético aqui, já fiz o valuation, já avaliei riscos, a empresa vale, sei lá, 100 milhões de reais no mercado, ok, vou oferecer para potenciais interessados e vão vir ofertas lá que podem concordar com os meus pressupostos de suporte do valor de 100 milhões, ou eles podem dizer, não, isso aqui tem muito risco, eu ofereço 70. Aí tem que entender bem quais são as ofertas que virão. Fechado isso, aceitei a oferta, já está se encaminhando para uma negociação no mercado de fusões e aquisições, aí vamos fazer a famosa diligência, né? Que é due diligence, não é isso? Para tentar fechar a transação. Aqui do lado, explica um pouquinho, né? O que vem a ser cada um, né? Esse memorando de informações envolve o teaser, que é um resumo da apresentação, o NDA, que é um acordo de confidencialidade, e o famoso MOU, não é isso? Tudo em inglês, mas na prática é um memorando de intenções, não é isso? Vou definir a negociação e o fechamento oficial de uma operação, pessoal, sempre é o momento do signing, né? Da assinatura do contrato. Isso tudo é feito em contrato de compra e venda, que em inglês significa SPA, né? Share Purchase Agreement. Tudo isso é em inglês, não é isso? Vamos lá. Seguindo aqui, e o papel da contabilidade, né, gente? A contabilidade tem importância em fusões e aquisições? Total, né? Eu diria para vocês que, de certa forma, a base toda está ali, né? A sustentação de uma precificação, de um valuation, ele começa e termina com a contabilidade, não é isso? Então está aqui, né? Até trouxe mais uma vez uma reflexão, eu sempre gosto de trazer, né? Aqui todo mundo conhece, né? O Peter Drucker. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Olha que bacana aqui. Então, qual que é o papel da contabilidade, né? A contabilidade desempenha um papel fundamental na avaliação dos negócios. Por quê, né? Nós analisamos tudo, mas vamos resumir assim no dia a dia nossa. Contabilidade demonstra a saúde financeira de qualquer negócio. Uma contabilidade bem feita, o resultado dela é: você está bem ou está mal? Você consegue enxergar isso, não é isso? E também terminamos com o seguinte: além de avaliar essa saúde, vamos assim dizer, nós temos uma posição geral da organização, né? Inclusive com, de certa forma, um intangível ali dentro, como se calcula o valuation, claro, né? Eu estou dizendo aqui, uma posição patrimonial que é muito importante, a valor justo, não é isso, né? O desempenho de fluxos de entradas e saídas, então é extremamente importante. A contabilidade é fundamental. Eu abri ali, ó. A contabilidade desempenha um papel fundamental na avaliação dos negócios. Muito que bem. E esse papel da contabilidade, né? Ela é fundamental, do seu negócio? Sim. Por quê? Vamos lá. Eu tenho dados históricos, eu consigo enxergar o passado. Vou vender o passado? Não, você não vende o passado, jamais. Ninguém compra uma empresa, salvo exceções. Na vida, tudo tem exceção, né? Você compra um negócio vendo o futuro sempre. Mas o passado é importantíssimo para balizar se eu vou ter esse futuro, não é isso? Eu tenho base para estruturar o business plan. Business plan é a base do valuation, não é isso? Eu consigo ver essa posição patrimonial e financeira. Eu vejo a estrutura de capitais que essa empresa tem, não é isso? E eu consigo mensurar, gente, o comportamento do fluxo de caixa da organização, que isso que é muito importante, não é isso? Muito bem. Fechada a contabilidade, ainda seguindo no mundo contábil nosso, mas é a auditoria due diligence, né? Ela também é importante. Como é que funciona? Já que eu pego a contabilidade, expliquei essa importância dela. E a due diligence, como é que ela funciona em um processo de fusões e aquisições, né? Importantíssima também. Então tá aqui. Trouxe mais uma reflexãozinha aqui, bacana, né? O risco é inevitável no mundo dos investimentos, mas a gestão de risco inteligente é o que separa os investidores bem-sucedidos do que aqueles que falham, não é isso? Então está aqui, ó. O que é uma due diligence? É uma investigação de uma determinada situação da empresa, não é isso? Nesse momento que eu estou fazendo. E o principal papel é observar todos esses riscos que a organização estaria exposta, né?
Até aqui estou citando alguns no processo de fusões e aquisições, né? Mas, principalmente, a minha intenção é a due diligence analisa, pontua e se antecipa ao que pode ocorrer com esses riscos. Não é isso? Você faz uma medição e dá um direcionamento para as duas partes. Para o investidor que está adquirindo e para aquele que está alienando quem está vendendo sua participação societária. Não é isso? E até eu trago de volta aqui uma importância de volta, né? Ela exerce um papel fundamental também nessa identificação de riscos aí, esses litígios ou contingências, vamos colocar aí, né? Dessas áreas que eu já citei a vocês principais, não é isso? Inclusive aqui, a gente traz um pouquinho aí essa sequência, vamos assim dizer, né? Mitigação de riscos, eu vou identificar possíveis contingências, eu vou avaliar preço em comparação com o mercado. A due diligence consegue ver isso também. Nossa, você está pedindo aí 6 vezes o EBITDA, o mercado está pagando 4, 4,5, por quê? Deixa eu ver, tem algum diferencial muito grande para pagar mais por essa operação, né? A outra coisa, como é que você vai fazer o fechamento dessa negociação? E qual que é a melhor forma de estruturação? Eu vou comprar através de um fundo de investimentos, eu vou comprar com debentures, eu vou fazer uma holding para receber essa operação para debaixo de uma holding, eu vou investir direto, né, na troca só das ações de cotas de quem é sócio, né? E também a própria due diligence do final, eu participo bastante de projetos com isso também, serve dando um aval, né? Ela acaba dando um aval, né? Porque ela dá uma, vamos assim dizer, uma conclusão e uma opinião, né? Olha, pode comprar essa operação que está boa, ó, se cuide com isso, não deveria comprar por isso, né? Então, a importância do due diligence também é muito interessantíssima nesse processo. Muito bem. E aqui, então, acho que traz de volta aqui, né? Quais são as áreas de competência mais utilizadas no processo de due diligence, né? A parte legal, que são contratos, de um modo geral. A parte ambiental, que você avalia licenças e os riscos, pega especialistas para isso também, né? Você faz a due financeira, essa normalmente é feita pelo contador mesmo, né? O auditor, no caso, nós fazemos. A due trabalhista também, vamos assim dizer, é feita uma auditoria normalmente junto com a financeira, né? E aí você vai analisar as práticas operacionais, né? De reputação da empresa, compliance, que no caso eu faço também quando eu faço meus processos de avaliação, ok? Muito bem. Passado isso, mas e quais seriam os métodos de avaliação de empresas? Já que falamos o que é fusão e aquisição, eu falei um pouquinho como é que funciona o Brasil em termos de atração de investimentos, eu falei um pouco da importância da contabilidade, que é o principal aqui, a importância da auditoria do due diligence, muito bem, né? E quais são os métodos de avaliação? Está aqui, né? Nós temos vários métodos, vou passar rapidamente sobre todos eles e explicar a vocês qual que é o mais importante, né? E tem o mais importante, sim. Nós temos o fluxo de caixa contado, que eu já comento mais sobre ele. Nós temos também um método que é meio usado no mercado de avaliação por múltiplos, né? Empresas que, vamos assim dizer, atuam em mercados já bem consolidados, né? E que tem uma métrica de EBITDA, né? O EBITDA é o nosso caixa operacional, não é isso? O EBITDA hoje é uma sigla no mundo contábil extremamente conhecida que não preciso explicar aqui, né? Mas o EBITDA é esse método utilizado também com uma espécie de um caixa operacional, não é isso? Geração de caixa operacional. Muito bem. Nós temos também as transações comparadas. Transações comparadas, gente, é aquela situação de eu poder comprar uma empresa com outra, né? Vou dar um exemplo aqui. Casas Bahia e Magazine Luiza. Posso comparar que são duas empresas quase do mesmo tamanho e atuam no mercado exatamente, mercados iguais, né? O valor contábil, que é o valor patrimonial, esse não existe mais, né? Mas no passado, pasmem vocês, num passado bem longo, né? Eu já participei de processos que as empresas eram vendidas pelo valor do seu patrimônio líquido. Inclusive, sem considerar valor justo, né? Isso é muito claro, era o contábil puro da época que vocês conheciam. Mas isso é um passado muito longe, né? O mercado como um todo, o mercado corporativo, ele aprendeu a entender que esse intangível que está dentro das organizações, às vezes é tão mais importante que o tangível, né? Então, hoje, só a contabilidade, o valor contábil não serve mais, né? Muito bem. Seguindo. Liquidação. Esse ainda é usado. Vamos pegar lá, empresas que estão em situação difícil, em concordata, né? Enfim, que não tem um grande atrativo econômico, né? A situação, às vezes, é avaliar os ativos dela, né? A valor justo, claro. Então, por liquidação é o que sobra, né? Todos os ativos, menos passivo, e às vezes o patrimônio líquido fica negativo, não é isso? Às vezes, para liquidar, tem que pôr dinheiro, inclusive, lá dentro, né? E valor de mercado, isso é mais simples, né? E funciona, professor Everson? Sim. Eu vou dar um exemplo, né? Nossa Bolsa de Valores. A nossa Bolsa de Valores, empresas listadas em Bolsa,
elas estão basicamente, automaticamente com o seu valuation atualizado diariamente, né? É dinâmico isso. Mas como é isso, professor, né? Veja, as empresas têm cotação na bolsa. Como é que isso é cotado? Pessoal, não se iludam. A cotação tem um sentimento de mercado, onde a ação sobe ou cai. Por exemplo, né? A Petrobras descobriu um novo posto de petróleo hoje. Já a ação sobe, né? Mas sobe de uma maneira subjetiva? Não. Você tem uma perspectiva já de quanto vai ser esse aumento, e é claro que isso já é automaticamente balizado por um cálculo técnico, gente. Essa ação não fica tão descolada do seu valor real, calculado com cálculo de valuation, né? Mas de tudo isso que eu estou passando a vocês aqui hoje, né? O fluxo de caixa descontado ainda é o método mais utilizado no mundo para a negociação de participações societárias, no mercado de fusões e aquisições, tá? Não é só o Brasil, não. Que eu trabalho muito com projetos do exterior também, né? Eu acompanho, já participei em vendas de negócios fora do Brasil e assessoro muito compras de negócios feitos por estrangeiros aqui no Brasil, tá? E o fluxo de caixa descontado, destaquei ele, né? Ele está aqui, ó. Por que ele é o método mais utilizado? Porque ele enxerga o futuro, gente, tá? Não vou me adentrar aqui, porque hoje em dia a nossa função aqui, nessa palestra aqui, é registrar de uma maneira tudo que ocorre no mercado, né? Eventualmente, um dia, podemos até fazer mais uma palestra só sobre o fluxo descontado. Só esse tema dá uma palestra e sobra ainda, né? Aliás, iria mais, né? Se analisar bem, adentrar mesmo ao cálculo técnico, dá para fazer um seminário sobre isso aí, né? Como já tem no Brasil. Mas, enfim, o fluxo descontado parte de hoje, do presente, né? Eu pego informações históricas do passado e parto de hoje para quê? Vou para o pressuposto de mercado, vou avaliar o futuro, se esse mercado vai crescer, se as margens estão boas, se esse mercado tem risco, enfim. Quais são as sinergias, quais são os pontos que podem agregar nesse valuation, né? Terminado isso, né? Eu faço uma análise, vamos assim dizer, de projeção de resultado, com esse fluxo de caixa descontado, eu projeto o futuro, né? Através de um plano de negócios, que é um business plan, vamos colocar assim, né? E projeto por período 5, 10 anos, depende do período, né? Porque ele se compensa depois pela perpetuidade, né? Isso que além de ter essa projeção de lucros futuros, visível, não é isso que eu consigo visualizar, o período que eu projetei, acima desse período que eu projeto, eu tenho a chamada perpetuidade, que é um valor contínuo da empresa, que tem técnica para isso também, né? E aí eu vejo nesse projeto também se eu tenho que ter injeção de capital para investimentos, que não é a geração de caixa da operação, né? Eu preciso comprar máquinas, ativos, não interessa o que venha a ser, né? E até capital de giro. Se a operação cresce, normalmente eu preciso de mais capital de giro. Analiso qual que é o risco que é o custo de oportunidade. Isso é a famosa taxa de desconto, não é isso? A taxa de desconto é o WACC, o WACC, né? Que é o custo médio ponderado de capital. Ou seja, nessa empresa, eu tenho um custo de captação do dinheiro dos sócios, tem uma técnica para calcular o cálculo CAPM, que é o cálculo do custo interno, né? E eu calculo como é que a empresa está alavancada com custos de mercado mesmo. Faz-se uma média, avalia risco, aquela coisa toda. Bom, então essa é a metodologia mais utilizada no mercado. Muito bem. E aspectos tributários de fusões e aquisições são importantes? Extremamente importantes, tá? Eu diria até que o planejamento fiscal ele é crucial. Eu já participei de projetos que o resultado dos ganhos ou dos efeitos tributários quase que inviabilizavam a operação. Então tem que se cuidar muito com isso. Só especialista que consegue analisar bem essa situação, né? Vou dar um exemplo aqui, o ágio, né? Normalmente, e até deságio, por que não? Eu trago o exemplo do ágio aqui, né? Normalmente, quando se compra uma operação, você não vai pagar por ela o mesmo valor que estão nos livros, mesmo com o valor justo lá dentro, né? E essa diferença, esse gap, vamos assim dizer, do preço da negociação, do que ela vale do valuation para o que é pago a mais ou a menos, nós temos essas influências aí que tem que se cuidar muito, não é isso? E se cuidar com as estratégias também, né? Traçar um plano de implementação que seja viável nessa parte tributária, né? Eu tenho efeito no Estado, embora agora estamos com a reforma tributária, mas vai continuar muito parecido, não é isso? Tem efeito aqui de logística, enfim, tem que avaliar toda essa situação, tá? E a própria legislação, não é isso? Nós temos que entender não só a tributária também, mas muda todo dia, né? Mas temos que se cuidar com toda a situação que envolve aí a parte de leis, vamos assim dizer também, né? Vamos lá. Um pouco também bacana aqui no dia a dia da gente, que eu gosto de falar, são os termos mais utilizados nesses processos aqui, né? Então tem uma série de siglas que eu queria comentar com vocês aqui, ó.
Nós temos M&A, que é fusões e aquisições, né? O merger and acquisition. Buy side, o que é buy side? Buy side é uma operação, né? Onde você assessora sempre quem vende, quem compra, perdão, então para o comprador. Então, Everson, você trabalha com buy side? Se eu for trabalhar num projeto chamado de buy side, eu assessoro quem está comprando, é quem compra. O normal do mercado é o sell side, é quem vende, né? Então você assessora quem está vendendo uma operação. E o closing? Closing é o fechamento mesmo de uma operação, tá? Quando você fecha um processo de fusões e aquisições, a gente chama aí de closing, né? Earnout, o que é earnout? Earnout, vamos assim dizer, a mais por fora, né? O que é esse earnout? É um prêmio que é pago quando você tem dúvidas se aquela projeção que foi feita realmente vai se realizar. Aí nós chamamos de earnout, que é um prêmio, na verdade, né? Dado para quem? Para quem está vendendo. Eu quero 100 milhões da empresa, não, mas a nossa projeção está dando 80, 20 é algo que eu posso buscar no mercado. Então, você acorda no earnout esse prêmio. Tem mais termos ainda, claro. A due diligence, comentei com vocês aí que é a diligência das operações, né? Isso. O que é equity? Pessoal, o equity é o próprio patrimônio líquido, é a participação dos sócios na empresa, não é isso? E esse o goodwill, né? E tem empresas que têm o badwill, não é isso? Existe o badwill também. Mas goodwill é esse ganho a mais que você tem acima do patrimônio. Né? Esse intangível, vamos colocar aí, tá bom? MOU, o pessoal chama de MOU, mas em inglês é MOU, né? É Memorandum of Understanding, que é o nosso memorando de entendimento. É o acordo inicial para nós conseguirmos fazer um bom processo de fusões e aquisições. Muito bem. Data room é o local, é um ambiente seguro que você guarda informações, não é isso? Até está ali, né? Vamos assim dizer, data room tem a ver com sala, né? Sala de dados, não é isso? Então é isso aí, tá? Não compete, é uma cláusula de não concorrência. Normalmente, quem vende uma operação tem que ficar fora dela por alguns anos. 5, no mínimo, é o normal que você pede do mercado. Aí eu estou vendendo aqui um hospital. Sou dono do hospital. Legal, quem está comprando, o seu hospital você vai ficar comigo? Não, eu vou sair. Legal, você pode sair, então, te compra aqui e tal, mas você não pode concorrer comigo, hein? Não adianta você vender a operação aqui agora e daqui a um mês está concorrendo de volta comigo, né? Então, existe algumas cláusulas de segurança para quem compra, tá? O que é o NDA, né? Non-Disclosure Agreement, é o famoso acordo de confidencialidade, não é isso? Onde por um período que nós estamos nos conhecendo, nós vamos fazer um processo de fusões e aquisições, mas por enquanto você quer só me conhecer, né? Então eu não posso falar que você está me avaliando para comprar, até tem fundos de investimento que perdem isso no mercado se divulgar, se vazar essa informação, e muito menos eu que estou vendendo sou o maior prejudicado, né? Vocês imaginem o que aconteceria numa empresa se de repente começar a vazar dentro de uma empresa que está sendo vendida, alguém está olhando para comprar. Veja como é que ficam colaboradores, diretores, o staff de uma empresa, né? A sua imagem no mercado. Então, tudo isso, normalmente, isso é divulgado depois que... Normalmente, não. Tudo isso só deve ser divulgado depois de fechar o acordo e, vamos assim dizer, esse processo se consolidar, né? O EBITDA, já comentamos aqui, mas, na verdade, nada mais é do que um indicador para medir o resultado da operação, não é isso? E o SPA é o contrato final de aquisição das ações, aí, o documento final, formal, né? O Share Purchase Agreement, SPA, né? Que é o contrato final, não é isso? Success Fee, vamos assim dizer, um prêmio que o assessor recebe se o processo andar bem, se for concretizado e etc, né? Continuando aqui, valuation. Valuation, do modo geral, a palavra valuation, né, quer dizer só avaliação, claro, né? Mas esse termo ficou tão consolidado no mercado que hoje, quando se fala valuation, você já sabe que é a avaliação de uma operação. Tá? Ninguém mais confunde com nada. Ninguém pensa, estou fazendo valuation de um carro. Não. Valuation é de uma empresa, de uma operação. Tá? O mercado já entendeu isso. Deal. Deal é o próprio negócio, gente, tá? É a negociação, é a transação em si. Estou assessorando um deal. Eu estou assessorando uma transação de participação societária. Né? Advisor é quem assessora. Eu sou um advisor nos processos de fusões e aquisições. Né? Deal breaker. O que é deal breaker? Deal breaker é um acontecimento que pode cancelar a operação. É algo tão grave. Deu deal breaker aqui, ó. Um exemplo aqui de deal breaker, por exemplo, né? Estou assessorando uma compra e venda de empresas e a due diligence apurou lá uma contingência tão grande na área trabalhista que o valor está muito grande aqui. Não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o resultado da due diligence foi deal breaker nesse negócio. Esse backup fee, vamos assim dizer, né? É quando você quebra uma taxa contratual, por exemplo, né?
uma multa compensatória dentro de um contrato, tá? Muito bem. Terminado isso, né? Agora vamos para o que interessa, que é o mercado de fusões e aquisições. Como é que está o mercado de fusões e aquisições no Brasil? Vamos lá. Eu vou trazer a vocês aqui algo bem bacana, tá? Tivemos uma queda em 23, né? Um pouco significativa, claro, foi um ano um pouco atípico, mas estamos vindo aí, gente, ao longo do tempo, uma tendência de crescimento muito interessante no Brasil, né? Olha, nós chegamos a mais de 1.000 operações, 1.600, quase 2.000 operações em 21, 22, e em 23 também fechamos o ano com quase 1.300, e já vou explicar 24, que está andando bem. O 24, nós não fechamos os números oficiais, até já saíram alguns, mas tomei cuidado de não trazer, até eu trouxe para vocês aqui uma perspectiva, já vou mostrar, né? Ok? Mas ainda desses números de operações aí em 23, né? Tecnologia responde por quase metade das operações de fusões e aquisições do Brasil. Depois vem área de consumo, vem indústria de manufatura, automotiva, né? Serviços, energia, saúde, que caiu um pouco. Saúde é um dos carros-chefes, né? Mas já se consolidou muito. A própria educação, se pegarmos o mercado da educação também, já acabou se consolidando bem, né? E, pessoal, esses números de transações que eu estou trazendo para vocês aqui, deixa eu deixar um registro, né? É um número de transações anunciadas. Esse mercado é muito maior, né? Aqui, ou por causa do CAD, o CAD obriga que você passe por ele anunciado, ou você é obrigado a fazer porque você está no mercado acionário, ou porque vocês têm um fundo de investimentos, então sou obrigado a anunciar, então é um fato relevante, né? O mercado comunica necessariamente por obrigação, tá? Continuando aqui, então, só esse gráficozinho aí, né? Também por região, ainda, né, no mercado de fusões e aquisições, a região sul é a mais importante, vamos assim dizer, em número de transações, né? Em segundo lugar vem a nossa região sul, depois vamos para o centro-oeste, nordeste, norte e etc. Tá? Também ainda com o número de atrações aqui, falando do mercado, é interessante aí colocar um número de fusões e aquisições de investimentos estrangeiros, né? Nota no cantinho ali, em primeiro lugar, né, que ainda, vamos assim dizer, o percentual de aquisições nacionais, né, internas aqui é maior, mas os investimentos estrangeiros cresceram bastante no Brasil. E dos que investem no Brasil, em aquisições de negócios e de empresas, né, os Estados Unidos ainda lideram, os americanos são quem mais investem em negócios aqui no Brasil, seguidos do Reino Unido, França, Canadá e Alemanha. Tá? Eu mesmo participei de 2 projetos recentes com o Canadá e participamos também num processo recente com os Estados Unidos. Muito bem. Seguindo aqui mais alguns dados, aqui, ó. 2024 tem uma tendência a fechar muito parecida com 23. Como eu falei a vocês, a gente não tem ainda os dados oficiais de 24, né? Estão sendo fechados ainda. Sei alguma coisa já, mas não é ainda oficial. Nós temos tendência de ultrapassar o ano de 23 quase em 20% a mais, tá? Então, estou trazendo dados recentes. 24 vai ser um ano muito bom também para o mercado de fusões e aquisições, né? E aqui também um pouquinho aí de situação que eu estou trazendo a vocês aqui, né? Desses setores aqui, com alguns exemplos aí de fusões e aquisições, né? De marcas conhecidas aí, que, enfim, a gente divulga o mercado na área de saúde, na área de varejo, tecnologia e educação, né? Negócios feitos o ano passado, não é isso? Com algumas marcas aí. Apenas para enriquecer um pouquinho aí a palestra. Muito bem. E o ano passado, quais foram as maiores transações do Brasil, vamos assim dizer, né? Bom, nós tivemos aí a Vale, foi a maior, né? Vamos assim, 16 bilhões, é o valor da aquisição dela. Ela comprou aí uma empresa lá de Manaus, de Manara. A Natura, a Amil, Marfrig, Arauco, Fogo de Chão, BR Foods também, a Copel, aqui seguindo também a Prismo, né? A Copenhague, com a Nestlé. Até aqui, inclusive, eu trago um pouco mais estratificado, aqui, ó. Então, na área de mineração, né? A Vale fechou uma aquisição de 16 bilhões. A área farmacêutica, a Natura, né? É químico, embora farmacêutico, mas tem a ver, porque as empresas de beleza, vamos dizer, tem laboratórios, né? Com a L'Oréal. Saúde, a Amil, né? Que foi comprada pela Qualicorp. Aqui a Minerva adquiriu plantas da Marfrig, né? Aqui madeira e papel, a Klabin, não é isso? Continuando mais alguns exemplos aqui em hotéis e restaurantes, né? Fogo de Chão, alimentos e bebidas, novamente aqui a Marfrig, com o fundo árabe, a parte da Copel em energia, né? Temos aqui também a parte da mundo financeiro com a Visa, continuando também aqui alimentos e bebidas, a Nestlé com a Copenhague. Alguns exemplozinhos do mercado que aconteceu o ano passado, não é isso? Muito que bem. Veja, gente, a ideia aqui
dar um espaço para conseguir fazer o debate com o professor Laudino no final, que também é da área, né? Mas eu acredito que eu consegui trazer os principais tópicos para vocês aí, tá? E só quero registrar, assim, né, que as operações de fusões e aquisições, elas têm se consolidado, sim, com uma estratégia do mundo corporativo, né? Principalmente para as empresas que buscam aí ter mais ganhos em eficiência, não é isso? Muitos benefícios já citei a vocês lá, né? Mas aumento de market share, diversificação de riscos, não é isso? Aumento de mercados, aquela coisa toda, né? E diria assim, eu insisto, é o meu dia a dia, né? Hoje o mercado de fusões e aquisições se consolidou no Brasil. O Brasil é um país importante, sim, e nós estamos tendo grande número de transações aí, né? E aonde a contabilidade exerce um papel fundamental, né? Diria a vocês, então, e também que eu agradeço a oportunidade, sempre trago reflexões também para o encerramento, né? Eu trouxe mais uma reflexão aqui, né? Do CEO da ITT Corporation, né? Harold Jenem. Abre aspas. No mundo dos negócios, todos são pagos em duas moedas: dinheiro e experiência. Agarra a experiência primeiro, que o dinheiro virá depois. Não é isso? Então, agradeço a oportunidade aqui e passo a palavra para o comunicador aí. Muito obrigado, professor Everson. Foi muito boa a sua colocação. Eu tive aqui assistindo, concentrado, assim como os nossos espectadores, as pessoas que nos acompanham, principalmente os profissionais da contabilidade que estão conosco. O que nós percebemos? O universo da contabilidade, ele deu um salto quântico nos últimos 10, 15, 20 anos, 30 anos, que eu acho que ninguém esperava tudo isso. O profissional da contabilidade hoje está mergulhado num campo de oportunidades que talvez ninguém imaginava há 30, 40 anos atrás. A própria contabilidade internacional, ela abriu aí um caminho que a gente consegue sequer estimar a quantidade de business, de negócios, de oportunidades que estão ao nosso alcance. Mas, claro, Everson, você como profissional de mercado, a gente que atua nesse segmento, a gente sabe que existem etapas a serem vencidas, existe um degrau, existe uma escada. Às vezes eu percebo que profissionais dizem, essas oportunidades não estão disponíveis para mim. Mas, na realidade, ele já gostaria de estar no topo, né? E o topo é a etapa final, né, das nossas grandes conquistas. Nós temos que comemorar cada dia o passo que nós estamos dando. Você, com tanta experiência, professor Everson, acumulada, e você falou bem, né? Primeiro vamos valorizar a experiência, porque o resultado financeiro, econômico, ele é naturalmente, ele vai chegar para a gente, desde que nós estejamos preparados e buscando no caminho certo. O nosso tempo não nos permite grandes perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta muito chave. Eu sei que hoje, certamente, nós temos aí as pessoas que estão nos assistindo, uma grande parcela desse público, gostaria de uma orientação sua no sentido, o que um profissional contábil pode fazer e qual o melhor caminho a ele a trilhar para que ele possa se inserir nesse mercado que nós estamos falando nessa manhã, que é um mercado altamente promissor, um mercado que remunera muito bem, é um mercado que é seletivo, e se ele não fosse seletivo, certamente não teria grande valor. Qual é o caminho que você diria, qual é o conselho que você dá a essas pessoas? Imagina, nós temos um público hoje muito jovem nos assistindo. Que conselho você daria para que as pessoas possam buscar esse mercado, que, aliás, está bem aquecido, mas tem lugar para muita gente nesse mercado e que, às vezes, a pessoa sequer sabe por onde começar? Que conselho você daria? Olha, professor Lindo, bacana. Excelente sua pergunta, você foi na veia aí, tá? E você já abriu na veia com toda a sapiência dizendo o seguinte, né? Você colocou a experiência antes do dinheiro, né? Até eu fiz questão de fechar a palestra com essa frase, que vem em conta com a sua pergunta, que foi bem, bem oportuna, tá? Eu tenho, vamos assim dizer, fechando aqui, professor Aldino, 35 anos de experiência no mercado, tá? Direto em contabilidade, tá? Não é pouco, é quase metade de uma vida, né? Se pegar lá, é metade de uma vida, vamos assim dizer, né? Isso aí a gente constrói aos poucos, mas diria mais, então, já indo em conta que se colocou.
Eu estou nessa área por vocação. Vocação. Vocação mesmo, por gostar de fazer o que eu estou fazendo. Tá? Então, primeira coisa que eu diria, para um profissional ser bem sucedido, ele tem que gostar do que faz. E onde é que eu chego nisso? Por que eu estou em fusões e aquisições e trabalho com valuation? Porque eu adoro trabalhar com empresário, com empresas familiares. É um dom que eu tenho, porque eu gosto muito de viver o dia a dia do mundo empresarial. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, lógico, tudo isso aqui hoje, por quê? Eu trilhei uma carreira na área contábil. Né? Eu comecei como contador, todo mundo, para pegar essa bagagem e experiência que a gente tem, você também tem, tá? Como é que a gente conseguiu isso aqui? De chão de fábrica, do zero, vem lá embaixo, né? Humildemente falando, ninguém nasceu sabendo e ninguém sai por cima. Só que é claro que você tem degraus e estágios, né? Você não pode ficar estagnado a vida inteira numa função, etc. Eu fui entendendo ao longo do tempo o que eu queria. Eu fui para a contabilidade, eu fui à consultoria. Talvez a maior escola que me deu essa condição, Laudino, colocando para você já, professor Laudino, foi a auditoria. Eu tive uma longa atuação, meu DNA é de auditor, né? Então lá você consegue avaliar riscos. Eu trabalhei muito com due diligence, onde eu pude enxergar todo esse contexto, e daí completei, vamos assim dizer, minha atuação para esse mercado de fusões e aquisições. Então, resumidamente, você me colocou para dar, vamos assim dizer, algum incentivo para quem está iniciando. Primeiro, vontade, ir atrás para ter experiência, tu tem que conhecer o que faz. E quando eu digo experiência, vamos dizer, não é pouca coisa, não. Esse mercado, a pessoa tem que conhecer de contabilidade, tem que conhecer de finanças, tem que conhecer muito da parte societária, muito da parte tributária e muito da parte estratégica. Então, eu estou colocando para o contador pensar bem o que estamos falando aqui hoje. Mas a profissão contábil nos dá isso. A profissão, quero registrar isso aqui, ó. Eu tenho muito orgulho de ser contador, porque a função de contador me deu a condição de poder atuar em todas essas competências. Juntando tudo isso, no final, é o DNA, é a paixão, é fazer o que gosta. Eu adoro trabalhar com empresa familiar, então me especializei em fusões e aquisições. Eu assessoro sempre alguém que é pequeno ou médio. Né? Por quê? Porque do outro lado tem o gigante. E o gigante, professor Lolino, ele já está bem servido. Ele tem as Big Four que assessoram ele, você bem sabe muito bem disso. O gigante tem os escritórios de advocacia. Paraná também tem, claro, pega lá os grandes de São Paulo, do Rio, etc. Né? Mas o médio, esse precisa de ajuda. Então, me especializei em assessorar a empresa média nesse mercado, mas tive a experiência, graças a Deus, agradeço. A gente tem que ter gratidão na vida por muita coisa. Eu sou muito grato pelas oportunidades que a vida me deu de poder ter essa experiência, e com essa experiência eu me dediquei daquilo que eu gosto de fazer. Essa é a resposta que eu daria, meu caro professor Lodelino. Muito bem. Então, significa que aqueles que estão nos acompanhando aí, existe um mercado, existe uma possibilidade. Aliás, eu costumo dizer que dentro dessa linha a gente pode escolher os trabalhos que a gente quer fazer, né? Então, você não precisa se sujeitar a qualquer trabalho, porque são trabalhos altamente especializados, que exigem conhecimento, que exigem dedicação, atualização constante, etc. Professor Everson, nós estamos chegando ao fim, aliás, o nosso tempo já se esgotou. Poderíamos continuar aqui batendo papo, mas vamos agendar um outro dia para a gente continuar, fazer mais uma fala sobre isso, principalmente aproveitar o teu conhecimento. Eu queria te agradecer muito por estar conosco nessa manhã, prestigiando. E eu vou te passar a palavra para tuas considerações e a mensagem final para quem nos acompanha nessa manhã. Então, eu agradeço demais essa oportunidade, né? Nós fazemos parte da casa aqui, mas pode ver que não é simples até mesmo a gente participar, porque graças a Deus estamos bem servidos de eventos de qualidade, né? A mensagem final é a seguinte, né? Novamente insisto, a importância que o papel da contabilidade exerce no mundo corporativo, gente. É de sua importância. Nenhum negócio sobrevive sem uma contabilidade bem feita. Então, eu vou registrar assim. Os negócios que eu assessoro em fusões e aquisições demonstram isso, tá? E só fecho negócios quando eu consigo fechar, que nem tudo você consegue êxito, mas nos êxitos que eu consigo, a contabilidade exerce um papel assim, mas olha, fundamental é pouco para insistir nisso aí, tá? Então eu diria, quem está nos assistindo, valorize a atuação do mercado. Para quem não é contador ou empresário, valorize o seu contador, né? E no mais, Laudino, eu diria assim, né? Estamos bem, né? O CRC Paraná está em uma gama já, vamos assim dizer, um cronograma de eventos por ano excelentes, né? Eu agradeço ter tido essa oportunidade de também trazer esse tema, concorrendo com tantos outros tão importantes aí que nós vamos divulgar ao longo do ano nosso CRC Paraná, né? E no mais, né, Laudino, eu também digo, sigam esse conselho, não é isso? É bem isso, professor Everson, nosso querido presidente. Agradecer a cada um de vocês. Professor, muito obrigado por estar conosco, dedicar teu tempo, teu conhecimento, a tua experiência, a tua lição de vida.
Agradecer a você que nos acompanhou nessa manhã. Continue ligado, né? Continue prestigiando e seguindo a TV CRC aqui nesse canal. E desejar a você, né? Já estamos com o ano em andamento, que esse ano seja maravilhoso, que você possa começar a caminhar. Mais importante do que alcançar o topo é você ter a convicção de que você está caminhando, que você está no caminho certo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. E Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Vai além, com mais inovação. Quem tem no futuro a visão, vai além, surpreendendo todo dia. Quem tem empatia e parceria, vai além, com as finanças. Quem tem conhecimento e confiança, vai além, com grandes resultados. Quem tem sempre do seu lado, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, pode contar de verdade. Profissional da contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC-CRCs.